que chegamos nisso? Eu acho que tem... Pelos seus estudos, vamos lá, você que leu pra caramba, foi atrás. Tá, eu acho que tem uma história aí do Rio de Janeiro, né, que, enfim, isso é interessante porque eu acho, não sei você, mas eu acho que o Rio é a alma do Brasil, é o resumo do Brasil, né? Enfim, você tem uma mistura lá e a nossa cultura vem muito do Rio de Janeiro, né? A gente que é aqui de São Paulo tem uma apagação de pau assim pra gringo e tal, né? O Brasil inteiro é carioca, teoricamente, né? Muito por causa da comunicação da Globo, das novelas, acho que o Rio de Janeiro samba, que foi aquela coisa mundial. A bossa nova e a influência da cultura dos morros, né? É muito a vanguarda cultural brasileira, de alguma forma. Mas o Rio de Janeiro foi capital até os anos 60, quando se transfere para Brasília você tem um desarranjo econômico lá no Rio, as pessoas estão vindo para São Paulo e para o Rio de Janeiro em grande quantidade. São Paulo já era uma cidade industrial, sindical. E o Rio era tipo uma Hollywood ali, do tipo assim, oportunidades pra caramba, mas não necessariamente de fábrica, mas de sonhos. Você não tinha uma fonte de empregos muito grande. Aqui em São Paulo você tinha movimentos sociais nas periferias, então você tinha igreja católica organizando sindicatos, organizando movimentos sociais, e lá você tem uma relação dos políticos mais clientelista. O cara consegue uma luz na favela e o pessoal consegue voto para ele, e vai criando um outro tipo de liderança política, né? E você tem a crise do emprego e as instituições muito fragilizadas e muito, de alguma forma, com uma tradição mais populista. Você vê aqui em São Paulo, você forma o Partido dos Trabalhadores, o PT baseado nessa movimentação sindical, com base em classe. Lá você tem um outro tipo de relação, né? Políticos mais populistas e tal. E até porque é mais visado, talvez? Mais exposto, não sei. Eu acho que porque você não tem uma relação com classe, né? Você não tem uma economia que produz um tipo de função, de emprego, né? Hierárquico, né? É uma coisa mais... Todo mundo ali... Tem que se virar, né? Tem que se virar, tem que descobrir um jeito de sobreviver. E ao mesmo tempo você tem outra coisa fundamental, que é uma ligação histórica da polícia com o Jogo do Bicho, né? O Jogo do Bicho é uma das grandes máfias fluminenses, né, muito bem sucedida. Carnaval muito bem sucedido. Carnaval muito bem sucedido, né? E esse sonho de enriquecer do dia para a noite ganhando no jogo e sendo bem visto, né? Porque é ligado culturalmente com a escola de samba, com o futebol. Sendo bem visto pela imprensa, né? Pela imprensa, por todos, né? Então uma romantização camarote do crime, de certa forma, talvez? Sim, claro, com certeza, da contravenção, né? Isso foi quando, assim, que você... Tipo, até quando você pode falar para mim, seria esses anos 60, que é a transição? Não, isso já, nos anos 60 começa a ficar muito forte. E eles são muito bem relacionados com a polícia, inclusive, que era ligada ao DOI-CODE, a ditadura militar, tinha parceria com o bicheiro. Um dos bicheiros mais importantes do Rio de Janeiro é o Capitão Guimarães, que nos anos 60 foi um torturador do DOI-CODE. Ele dava aula de tortura, inclusive no livro Brasil Nunca Mais, ele dá aulas de tortura, é citado como um cara que dava aula torturando pessoas no palco para militares assistirem. E ele vai se transformar nos anos 70 no principal bicheiro do Rio de Janeiro e vai organizar o Jogo do Bicho. Sai do exército e vai Castor de Andrade. Junto com o Castor de Andrade. Ele e o Castor são as duas figuras que reinventam o Rio de Janeiro. Só que daí esses caras vão envelhecendo, o Castor, o próprio Capitão Guimarães e outros, ou vão morrendo, os filhos deles começam a disputar o espólio dos pais. E aí eles começam... Entre eles. E eles começam a contratar um monte de matador. Família é tudo igual, hein? Mas aí viram pega pra capar. Matadores, que é o Capitão Adriano, pessoas ligadas ao BOPE, e eles financiam um grupo de matadores 2.0, assim, especializados com treino de tiro, e começa a se matar e ao mesmo tempo pagavam a investigação da delegacia de homicídios, que não apontava o culpado. Você tem 10 anos de assassinatos. Isso até quando, assim, esse período? É 70, 80? Isso já vai dos... Isso já nos anos 2000 agora. As milícias vão... São os filhos desses caras. Entendi. Porque o Jogo do Bicho, esses patronos do bicho, Castor e Capitão Guimarães, eles conseguem organizar o bicho. E eles conseguem dividir o território. Mas aí eles vão envelhecendo, a coisa se desorganiza. Porque horizontaliza, né? Porque era só um cara, agora são 3, 4, 5. E aí um não gosta do irmão. E outra geração, outra geração. E o cunhado. A mulher do cara, a mulher mexe a cabeça primo, do outro. Entendi. E casou máfia. Com o outro. Máfia.
E ao mesmo tempo, nos anos 80 e 90, era o tráfico o grande bode expiatório. Pois é, então a polícia era parceira do bicho. Então o bicho era visto de uma forma benevolente, porque os caras pagavam conserto de viatura, sabe? Aumentavam o salário do policial. Era uma relação muito estreita contra o inimigo comum, que era o traficante, né? O bicheiro, ele era associado, ele era antitráfico. Era antitráfico. Por quê? Isso que é curioso, né? Porque era contravenção, de certa forma. Eles não entram, eles optam por não entrar. Claro que tem histórias de ligação do bicho com o tráfico de drogas. Mas o Castor fala isso, ele percebe que a droga vai colocar ele contra a opinião pública. E você vê que ele é uma pessoa muito... É uma coisa meio conservadora, né? Do tipo, a droga vai atrapalhar. Eu vi o Castor, recomendo inclusive lá no Globoplay, muito legal, né? Que o Castor, ele era muito querido, ele era muito amado pela comunidade. Futebol, ele é mais popular que a droga. Exatamente, cara. O cara comandou um Bangu que, né? Estourou, então ele faz um bairro, né, digamos assim, meio mal visto ali. Até hoje é dele, esse bairro é dele. É dele. E ele faz a coisa acontecer, bombar. Então a comunidade, quase que um Pablo Escobar, assim, a galera amava esse cara. Então pra amar esse cara, teoricamente, se você meter droga ali num país conservador como o Brasil, tu atrapalha. Então é melhor botar a polícia. Que legal, ele faz uma escolha estratégica que dá certo, né? Não sabia disso. E aí ele tem toda essa ligação com a elite cultural, elite... Aí nos camarotes, vai todo mundo aí vai nos camarotes. Ator pra caramba. Uma cidade independente de Padre Miguel, ganhando carnaval. Beija-Flor, Joãozinho 30, lindo, são coisas lindas, né? Não, lindo, né? O Rio na sua época de ouro, assim, né? Cidade maravilhosa. E eles são referência nessa cena cultural, né? Entendi. Então eles são queridos, e ao mesmo tempo pela polícia, né? O jogo do bicho era visto como uma menor, porque você não está vendendo uma mercadoria que pode enlouquecer o seu filho, né? Ou pode viciar, né? Aquela não tem... o filho nem joga. Ou pode ter um sonho de ficar rico da noite pro dia. Sim. Claro que... É próspero. É outra coisa, é outra ideia. Próspero, né? Tem aquela imagem do tipo, todo mundo tem uma oportunidade. Sim. Aqui não, você vai morrer.